convidou que vocês, convidando para vocês aqui, para estar compartilhando aqui uma passagem bíblica que reflete uma história de uma mãe, né, com seu filho. E essa história aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês, está no livro de 1 Samuel, né? E no Antigo Testamento. E vou estar passando essa aqui, essa história que vai estar lá no Antigo Testamento. É um fato, uma verdade descritivo da Bíblia, a palavra de Deus, né? E a gente vai estar aqui aprendendo essa verdade da história de Ana. Ana é a mãe do profeta Samuel. Ela era uma mulher estéril e sofria com a provocação, né, de Penina, outra esposa, né, aqui é do Velho Testamento. E naquela época, como se casava com duas esposas, né? Mas hoje em dia, isso aí, as famílias hoje em dia, se acontecer isso, o casamento é contra a lei de Deus, contra os princípios, valores cristãos, né? Do Novo Testamento. Então, aqui, esse relato vai estar lá no Antigo Testamento, que você vai estar lendo. E Ana, a história de Ana e Penina era esposa de Elcana, né? É um homem rico naquela época que podia sustentar famílias. Então ali era um homem rico no Velho Testamento e casada com Penina, que tinha filho, e Ana não tinha filho. E o esposo gostava muito de Ana, né, da sua segunda esposa. Isso fazia com que a Penina provocasse Ana, que era estéril e não tinha filho, causando grande sofrimento para Ana, que se sentia triste, e Ana era amada por Elcana, seu esposo. Mas Ana não podia ter filho, né? Mas ela orou a Deus. Ana orou, uma mulher de fé que dependia da vontade de Deus. E nós vemos aqui nessa passagem bíblica, né, que Ana orou, Deus atendeu suas orações e Ana teve Samuel, que se tornou um instrumento, um profeta e juiz em Israel. E o nome Samuel, que ela deu, ela disse, eu pedi ao Senhor. Ana dedicou a vida a Samuel, ao Senhor. Como é o Dia das Mães, eu gostei muito dessa passagem aqui, porque ela traz assim um ensinamento muito profundo na vida de um filho. E Ana, você vai estar aprendendo mais da história de Ana quando você lê a Bíblia ali em Samuel no Velho Testamento, né? E ela foi ao templo orar, e Deus atendeu suas orações, ela foi mal interpretada, mas ela não deixou que isso impedisse de buscar a Deus, e pessoas podem nos julgar, e o que importa é nossa relação pessoal com o Senhor e a presença espiritual e nosso relacionamento com Deus. Às vezes eu já vi muitas pessoas falar que a gente criamos filho para o mundo, mas essa passagem a gente entende que a gente cria esse filho para Deus. Criança é uma herança eterna, né? Os filhos são a herança eterna
E nós consagramos ao Senhor, né? Que o Senhor é quem guia, o Senhor é o conselheiro dos nossos filhos em todos os momentos da área da vida deles. Que Deus esteja presente na vida dos nossos filhos. A Bíblia, ela enfatiza a nós, a nossa missão de instruir e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, no Provérbio 22, verso 6. Também diz que ensina o caminho que deve andar para que eles cresçam, não desviassem. Ensinar o caminho, né, da verdade, para eles desviar o que é o mal e o que é o bem. É um chamado para cumprir a missão. Nós, mães, somos chamadas para cumprir a missão. Ana, a mãe fervorosa, que orou com todo o coração, né? E foi ouvida por Deus as suas orações. E a sua fé é fé inabalável. E o seu voto de consagração levaram as promessas, né? Cumprida em um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. Sua história é um exemplo, né? Podemos intercessão, né, de como Deus responde às orações, né? A gente tem um exemplo poderoso de intercessões aqui de Ana, com generosidade e propósito que ela tinha, de consagrar a vida de Samuel a Deus, né? Que conselheiro, né? Ali, Deus presente na vida de Samuel. E Deus quer nessa tarefa, né? Essa tarefa em nós, que foi confiada em nós, pois é um propósito eterno. Ensinar os filhos a amar Deus. E ensinar o filho a amar Deus é nossa missão, é a dos pais. E não só da igreja, de terceiros, né? Plantar fé e temor nos nossos filhos e ensinar a obediência no coração dos filhos. Não transferir essa responsabilidade assim de construir um legado, não transferir essa responsabilidade, mas é nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Construir um legado, né, que o mundo não pode apagar. Construir um legado na vida dos nossos filhos. O mundo não pode influenciar nossos filhos. E assim, uma mãe cristã é muito importante, né, na vida dos nossos filhos, uma mãe que ora, na criação dos filhos também, enfatizar o seu papel único, o amor, a devoção destacada, as bênçãos de Deus. E ser mãe, o exemplo, é um chamado para amar e cuidar, como Jesus amou e cuidou de nós. E que possamos cumprir o chamado, a missão, com coragem e fé, sabedoria. Essa reflexão aqui, né, que nós temos essa refletir na história de Ana, ser essa mãe exemplar, né, de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Essa passagem aqui do Antigo Testamento, a história de Ana, né, a mãe do profeta Samuel, essa passagem é muito assim, desafiador, nós ensinamos nossos filhos o amor de Jesus no coração deles. Isso é muito importante. E essa reflexão eu sempre lembro das mães, uma mãe que ensinou seu filho nos caminhos do Senhor.